Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Bem, Dina, bom dia. Olá. Obrigado pelo convite. Estamos aqui num espaço maravilhoso, aqui nos Capuz, em Almada, não é? É. E vamos falar sobre algo também maravilhoso, que é a comunicação. Algo que é muito maravilhoso, mas está a ser muito maltratado hoje em dia. Cada vez pior, na minha opinião, pelo menos. Dina, então vou começar por perguntar-te quem é a Dina e como é que a Dina, de uma farmacêutica especializada em dermocosmética, a área na qual se desenvolveu durante 20 anos de carreira, chegou à comunicação. Sim. Olha, primeiro obrigada, Eugênio, pelo convite e por me teres permitido vir aqui a este espaço, que é um espaço da minha infância, como eu estava a dizer, que tem esta vista maravilhosa e que já não vinha aqui há algum tempo. Quanto à tua questão, como é que a Dina, quem é a Dina? Olha, a Dina é farmacêutica de formação, sempre teve uma paixão por dermocosmética e agora que transformou essa paixão pela comunicação e desenvolvimento de pessoas. Porquê? Porque na realidade eu sempre fui uma pessoa muito tímida, com algumas dificuldades de comunicação, não tinha essa facilidade de falar em público e então decidi me refugiar na ciência, ou seja, o meu sonho era trabalhar num laboratório, desenvolver cosméticos e ficar lá tranquila e não ter que fazer muita comunicação. Mas na realidade a vida desafiou-me e a primeira opção, a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar em dermocosmética foi a dar formação, por ironia do destino. E então senti muitas limitações, mas não queria de todo perder esta oportunidade e comecei a desenvolver algumas ferramentas a nível da comunicação. Primeiro, para me sentir mais confortável a falar em público, porque era difícil as primeiras formações. Depois percebi que a comunicação é uma ferramenta muito poderosa, porque não é só transferir informação, mas que com ela e a maneira como o fazemos podemos ter um impacto diferente nos outros. E depois apercebi-me que tudo o que tinha adquirido, ao passar essa informação aos outros, e não só a ciência, só os conceitos de dermocosmética, às equipas com que eu trabalhava, que essas pessoas também se tornavam mais poderosas ou estavam mais empoderadas para atingir os seus objetivos. E foi assim que eu de repente percebi que, não, eu até gosto bastante disto, gosto desta área da comunicação, a comunicação é realmente fundamental. E eu com ela posso criar algo maior não só para mim, mas para os outros. E foi assim que a Dina chegou a esta área da comunicação. Boa, perfeito. Sabes, eu quando trabalhava no Casino de Troia, eh, era croupier, trabalhar com clientes de todas as classes sociais e usavam muito a comunicação todos os dias e era muito bom nisso, só que eu nunca me apercebi disso. Nunca percebi que eu era bom na comunicação, que Uhum. devia desenvolver mais esta minha parte. Bem, e cá estou eu hoje a passar pela área pelos caminhos da comunicação, da formação, do coaching e estou a gostar muito. Mas, Dina, o que é necessário para comunicar melhor? Olha, tu já disseste aí um pouco, respondeste um pouco a essa tua questão. Para comunicar melhor, nós temos primeiro perceber que a comunicação é importante e depois temos consciência do que é que nós fazemos enquanto comunicação e de utilizá-la como algo para nos conectarmos com os outros. Muitas vezes, todos nós comunicamos. A comunicação é importante e todos nós comunicamos a todos os momentos, a todos os segundos, mesmo quando não dizemos nada verbalmente, certo? Certo. E por isso, acho que para comunicar melhor, o que vai fazer o grande diferencial é tornarmos essa comunicação consciente, porque só 10%, por incrível que pareça, e segundo alguns autores, mas anda mais ou menos nestes valores, da nossa comunicação é que é consciente. E por isso, tudo o resto, porque nós pensamos, mas isto pode até parecer um número estranho. Não é, porque se calhar eu estou a pensar no que estou a dizer, mas não estou a pensar muito bem no que é que estou a fazer com as mãos, as Claro. minhas expressões faciais, e isso também comunica, até a minha imagem visual, isso também comunica. Por isso, o primeiro passo é realmente tornar a nossa comunicação consciente. E conseguimos torná-la consciente quando temos um objetivo. Quando eu estou a comunicar com alguém,
é muito raro se calhar nós pensarmos nisso. Qual é o meu objetivo de eu estar a comunicar? Estamos a falar, Claro, simplesmente, claro, claro. e é difícil estar a pensar, mas eu tenho que estar a pensar sempre em alguma coisa. Sim, queremos informar, muitas vezes até com os filhos. Qual é o meu objetivo com esta conversa, com este diálogo? Eu quero informá-lo, quero sensibilizá-lo para alguma coisa. Quando temos bem presente, e eu foco sempre muito nisto, uma comunicação melhor ou mais eficaz, tem que ter como ponto de partida o objetivo. Porque nós só sabemos se ela se é eficaz ou não quando atingimos o nosso objetivo. Claro. Esse é um dos pontos que eu acho que é fundamental para comunicarmos melhor. O outro é com quem nós estamos a comunicar, o nosso público, no geral, se for assim uma grande audiência, ou até a outra pessoa. Conhecê-la bem. E nós dizemos, mas isso às vezes é difícil, nós não a conhecemos antes do primeiro contacto. Mas há formas de conseguir perceber como é que eu posso chegar à outra pessoa. Por isso, se houvesse duas coisas que eu salientava a nível de como comunicar melhor, primeiro é definir um objetivo, o que é que eu pretendo, tornar a comunicação consciente e depois pensar no outro, como é que o outro, como é que eu chego ao outro. Claro. Porque comunicar não se trata do que nós dizemos, comunicar trata-se do que o outro entende, certo? Muitas vezes nós temos essa percepção, pronto, eu já disse aquilo que tinha para dizer, mas será que a mensagem passou? Claro, claro. E quando nós temos esse objetivo é muito mais fácil. Vamos arranjar de certeza estratégias para perceber se ele realmente entendeu a nossa mensagem e nós atingimos o nosso objetivo. Claro, Não sei se te faz sentido, comunicar, claro mas... que sim, comunicar é encontrar um elo de ligação entre o ponto A e o ponto B, não é? Exato. Entre o emissor e o receptor, não é? É isso mesmo, é aquele esquema da comunicação que nós aprendemos, é isso, emissor-receptor, tendo em conta que nós temos que atingir um objetivo e temos que estar atentos ao feedback, porque Claro. muitas vezes eu acho que na escola não aprendi isso, só era emissor-receptor, mas o que o outro nos diz, que muitas vezes não é em palavras, mas em gestos, em expressões, é muito importante e é assim que vamos conhecendo se a nossa comunicação tem que ser adaptada ou se está a ter impacto na outra pessoa. Ou seja, aquela expressão de calado serias um poeta também às vezes funciona, não é? Mas é mesmo isso, é mesmo verdade. Bem, então temos vários estilos de comunicação, não é? Hum. Mais assertivo, mais agressivo, mais manipulador. Sim. Como é que tornamos a comunicação mais assertiva? E já agora, quando falarmos da assertividade, a comunicação manipuladora também deve estar presente, na tua opinião, o que é que tu achas? Isso é uma questão muito interessante e que me coloca muitas vezes. Há manipuladora e há persuasiva, que muitas vezes é identificada da mesma forma. E na realidade, as técnicas para comunicar de uma forma persuasiva e manipuladora são muito semelhantes. O propósito é que é diferente. Claro. A persuasiva é quando nós pretendemos atingir algo, lá está, o tal objetivo, utilizamos estratégias de comunicação para o atingir. Mas que esse objetivo é benéfico, tanto para a pessoa que está a comunicar, como para o outro que a recebe. Por isso, é benéfico para ambos. Se for benéfico só para a pessoa que comunica e for prejudicial para o outro, então aí já temos uma manipulação. Por isso, aqui é muito tenue. Okay. As técnicas são as mesmas. O objetivo e o propósito é que é diferente. E por isso, sim, eu acho que faz todo o sentido termos uma comunicação persuasiva ou influente. Até porque nós vimos hoje em dia, quem tem essas ferramentas, muitas vezes consegue chegar muito mais facilmente a um grande número de pessoas, e depois temos as redes sociais, às vezes com conhecimentos mais limitados, mas com uma comunicação mais empoderada, mais persuasiva e por isso com um impacto no maior número de pessoas. E por isso devemos desenvolver esse tipo de comunicação. Quanto à assertiva, e é engraçado estás a dizer isso, porque o que é isto da assertividade? Às vezes, desculpa, às vezes tens aquelas pessoas que explodem ou que começam a falar sem pensar e Sem dizem dúvida. barbaridades, depois passar 10 minutos, epá, eu disse muitas asneiras, não disseste isso, senhor. E depois também tens o contrário, que são pessoas que com medo de dizer muitas asneiras não dizem nada. Pronto, porque comunicação assertiva para mim é nós termos a capacidade de transmitir o que sentimos, o que pensamos, os nossos valores, falar de alguns assuntos de forma a ser respeitosos com o outro. E às vezes acontece isso. Há sentimentos, quando falamos da parte emocional, que é o maior desafio Tem que da haver muita comunicação. empatia aqui também, não é? Exatamente. Quando falamos da parte emocional, quando nós estamos numa fase muito
emocional, a parte racional diminui, não é? O nosso cérebro não consegue ter os dois na Começa a aparecer mesma. um animal cá dentro de nós, não é? Exatamente, por isso é que às vezes dizemos que nunca pensei, tive atitudes, porquê? Porque estamos numa fase emocional. Claro. E a assertividade é isso. Há certas crenças, certos gatilhos que desencadeiam em nós certas coisas que nos são ditas ou certas coisas que nós queremos verbalizar, que há uns que, como não conhecem esse tipo de emoções, transportam para a sua comunicação e são agressivos com o outro, ou então não dizem nada. E por isso desenvolver a comunicação assertiva é muito importante, porque nós não devemos não dizer, com medo de gerar um impacto negativo no outro. Temos é que aprender a forma como dizer, de forma a conseguirmos realmente dizer o que pensamos, mas também não estarmos a ser agressivos para o outro. Muitas vezes não, vou dar um exemplo, talvez seja mais fácil. Muitas vezes não percebemos isso. Eu tinha uma experiência, por exemplo, no trabalho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de inventar, tenho sempre muitas ideias. Proativa. Sim, pronto, porque depois isso era outra coisa que um dia podíamos falar, que são, cada um tem o seu perfil, o seu perfil comportamental, e que muitas vezes achamos, esta forma de ser provoca determinadas coisas. Então, das duas, uma, olha, eu sou assim, sou como sou e pronto, ou então não dizemos nada e para não gerar conflitos. O que nos acaba por, se não geramos um impacto negativo no outro, geramos um impacto negativo em nós. Porque não dizemos, não calamos e aqui as emoções estão retraídas. E uma das coisas que eu fazia é, eu sempre tive muitas ideias, e então, quando estava, dizia, olha, vamos fazer isto, eu tive uma ideia. E quando comecei a aprofundar mais esta área da comunicação, percebi que dizer eu tenho uma ideia pode ser bastante agressivo para um grupo de pessoas, porque a ideia representa, eu estou-vos a dar trabalho, por exemplo, num grupo, numa equipa, eu tenho uma ideia, vamos trabalhar, tenho mais trabalho, isto pode ser, por isso, isto se calhar um exemplo nem é o melhor, mas que realmente são pequenas coisas que às vezes nós dizemos, que não têm, qual é o problema de dizer eu tive uma ideia, mas que se tivermos a empatia e de se percebermos, por exemplo, neste contexto, eu tenho uma equipa e uma ideia, se não for bem explicada para eles, representa trabalho, pode realmente gerar um desconforto. Coisas tão simples quanto isso. E a assertividade é isso, é a empatia, pensarmos o que é que isto vai provocar no outro. Porquê? Nós não temos muitas vezes essa capacidade, porque temos uma perspectiva e não conseguimos perceber a perspectiva do outro. Eu gosto muito de um princípio da PNL, que foi o que também me ajudou muito na minha comunicação, que é o mapa não é o território, ou seja, o que nós vimos, a minha percepção do mundo não é a tua percepção do mundo. E por isso eu posso estar a dizer uma coisa que faz todo o sentido e para ti não fazer e estar-te a criar uma emoção das duas uma, ou te tornas agressivo comigo, ou então vais calar e vais ficar com uma emoção reprimida ou com uma percepção diferente da minha pessoa. É isso mesmo, ou seja, cada um tem que conhecer também o seu mapa mundo, não é? Sim, e principalmente assim mesmo. Porquê que eu reajo naquele contexto desta forma? Porquê que aquilo me está a provocar isso, não é? Porquê que eu me torno agressivo? Que outro comportamento eu posso adotar? Por isso é que eu digo, a comunicação assertiva, principalmente quando temos que falar de emoções, o autoconhecimento de nós mesmos, porque nós o outro não conseguimos mudar, é extremamente Mas importante. aí está, tu estás a fazer perguntas a ti próprio. Porquê? Como? Quando? O que é que me está a acontecer? Exato. O que eu vejo na sociedade e nas pessoas que me rodeiam também, eu sei que as pessoas têm que aprender, não aprende, ninguém nasce ensinado, não é? E eu também já fui assim. Quando temos problemas, nós pensamos somente no problema, nós não pensamos na forma como vamos solucioná-los, não é? Sim. Nas soluções. E aqui está uma pessoa que pensa na solução. Porquê? O que é que me está a acontecer? Exato. Entendes? Ou seja, vais tentar encontrar soluções para resolver o teu problema. Enquanto que as pessoas se focam somente no problema e não saem dali. Sim. E continuam a percorrer o mesmo caminho pecaminoso, não é? Sim. Sem aprenderem. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein que diz, deixa eu ver se eu me recordo corretamente. Insanidade? Não. Se calhar é assim, mas eu não a sei de cor, mas insanidade é exatamente, é querer resultados diferentes fazendo as coisas sempre da mesma forma. É uma frase muito poderosa mesmo. Sim, e quando pensamos nisso, é verdade, se eu não estou a ter os melhores resultados, se eu com aquela pessoa, cada vez que falo com ela, há um conflito, então o que é que eu posso fazer diferente? Claro. Porque partindo do princípio que eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a forma como falo ou o meu comportamento. Vou dar um pequeno exemplo, não vou dar o exemplo todo detalhado. A minha esposa dirigiu-se para mim.
Eugênio, estou a comunicar com o nosso filho de 7 anos, pronto, birras, sabes como é que é, né? Tu não sei. Manipulações, só que ele não está a ouvir, faz aquilo que quer, e eu disse-lhe, então se calhar tens que mudar a tua estratégia de comunicar, se calhar tens que pensar noutra forma de Sim, comunicar com ele. Acho que é isso mesmo, quando as pessoas deparam-se com problemas, têm que tem encontrar que. outro caminho, outra forma de Sim. solucionar o problema. E isso é o que é desafiante na É comunicação e isso que me mesmo, desafiou e que eu agora, porque é que eu me apaixono? Porque é isso mesmo. Ok, então se não está a funcionar, como é que eu posso mudar isto de maneira a conseguir lá chegar? é isso mesmo. E nós temos uma grande diferença entre nós e os computadores, né? O computador tem uma diretiva, faz aquilo, ele faz, Sim, aconteça o que acontecer. Nós não, nós podemos adaptar-nos ao ambiente que nos rodeia, sem dúvida. ao desafio que está a ser proposto no momento, né? É, falaste em timidez, eras envergonhada. Como trabalhar a timidez para uma boa comunicação? Olha, como eu disse, eu era mesmo muito tímida, era aquela miúda na escola que nunca respondia, nunca Claro, falava. Passei o meu tempo de faculdade sempre a esconder-me, preferia estar sempre a fazer o trabalho e depois alguém ter que se expor. Como trabalhar? Primeiro, mais uma vez, eu falo muito isto porque isto foi um passo muito decisivo, mas eu na altura ainda não tinha esta percepção de o autoconhecimento. Então eu na altura o que fiz foi expor-me, desafiar-me a expor-me às situações que me provocavam timidez. Se calhar não fui eu que me desafiei, foi a vida, como eu já claro, te claro, disse. claro. Olha, agora vais dar formação e pronto. E eu comecei a fazer formação e tive que, porque queria muito aquilo, arranjar estratégias de ir superando o mal-estar que aquilo me causava. Mas uma das coisas é identificar porque há pessoas que são naturalmente mais tímidos e falo novamente nos perfis comportamentais, têm um padrão que gostam de uma tranquilidade, de falar mais calmamente e depois há outras que têm timidez porque têm alguma coisa que não está tão trabalhado dentro delas. Eu sempre achei que era tímida e hoje as pessoas dizem-me tu não és tímida. Porquê? Porque eu sempre achei que tinha muita dificuldade em comunicar com os outros. Olha que a comunicação é um dom e eu não tinha esse dom. São crenças que nos vão sendo incutidas enquanto crianças e que nós crescemos com aquilo e achamos que aquilo é, pronto, é assim, é Ok, ok. definitivo. Como é que eu trabalhei para responder à tua pergunta? Foi exatamente isso. Se calhar não fui eu que me desafiei, mas foi a vida, mas quando a vida não nos desafia, nós temos que nos desafiar a nós mesmos. Obviamente. Pouco a pouco irmos colocando em momentos assim mais desafiantes. Não irmos logo se calhar para um palco, mas às vezes num grupo, num pequeno grupo, conseguirmos estar, não nos afastarmos, agora vou tentar conviver. E uma das estratégias que eu digo sempre que é ótima, porque achamos que, mas agora eu não sei o que hei de dizer. É verdade, muitas vezes, e é isso, e temos medo de ser julgados, vou dizer, quando estamos nervosos, às vezes dizemos o que não queremos, então podemos praticar a escuta ativa, porque a escuta ativa é uma forma de interagir com os outros e funciona muito bem, que é estar num grupo e ouvir, escutar e fazer perguntas. Perguntas, então, mas explica-me um pouco melhor isso que estás a dizer. E acabamos por estar a comunicar, a outra pessoa, e já ouvi isto muitas vezes, a pessoa não disse absolutamente nada, só mostrou interesse, escuta ativa e dizer, então, mas diz-me, explica-me isso um pouco melhor, gostava mais de saber sobre esse assunto. Olha, aquela pessoa, sinceramente, é ótima para se falar, porque o ser humano gosta é de ser escutado, é de ser ouvido. Claro. E isso é uma boa maneira, é nos desafiarmos, primeiro em grupos de amigos, com a família, em ambientes onde nós nos sentimos mais calmos, mais tranquilos, não achar, tipo, ai, só disse aquela asneira e agora já não vou voltar. Não, olha, disse o que é que eu aprendi, da próxima já vou fazer diferente, não recuar perante isso. E aos poucos Eu, vamos conseguindo eu, hum, desbloquear. eu comecei de outra forma e também aconselho a muitas pessoas de o fazer. Quando vou a formações, às aulas, a workshops, quando eu dou formações, as pessoas começam a entrar na sala, começam todos a ocupar os lugares do fundo. Sim, sim, Sempre, sempre. sempre. Eu aconselho sempre, para passar essa fase da timidez, tem que estar na frente, na primeira fila. Sim. Acho que é um passo muito importante. Começar sempre a sentar à frente, estar sempre na frente do orador, questionar sempre o orador quando ele pergunta se há dúvidas. Se tiveres dúvidas, levantar sempre a mão e falar ali de frente, de frente, de frente. E não se esconder, refugiar lá atrás porque tem vergonha. E tem medo que lhe sejam colocadas questões. A maior parte das vezes, eu também era É essa isso mesmo. aluna, se eu estiver à frente, mais rapidamente me vão colocar uma questão, não A é? Eu probabilidade é ter que maior, claro. interagir. É isso, é aos poucos
ir-nos desafiando a esse nosso medo e esse nosso receio, a Claro. timidez, e as coisas com o tempo depois vão desbloqueando. Agora, se ficarmos parados e eu sou tímida, vou ficar aqui atrás não é? Escondida Pois. atrás de alguma coisa, vai ser mais difícil. Vou esperar que alguém me empurre, mas não. Pronto, Pois, depois nem toda a gente tem sorte, não é? Porque pois, eu pois, pois. literalmente fui empurrada. Olha, vai lá agora fazer a formação, mas às vezes nem toda a gente tem essa sorte. Que técnicas usas para controlar o nervosismo no momento da comunicação? Aquele, Aquela aquele ansiedade. feeling no estômago. Que é uma que coisa nos boa, sobe. que é uma coisa ótima, Claro. porque isso. Mantém-nos alerta. Olha, Exatamente. olha a Agora postura, vou buscar olha a a minha voz. parte É isso da mesmo. farmacêutica, não é? Gera aqui uma série de neurotransmissores e esta Ok. fisiologicamente que nos desperta e nos torna muito mais ativos. Por isso não é negativo. Temos é que saber lidar com isso. Claro. Como é que eu faço? Eu invisto muito numa boa preparação, sempre. Numa boa preparação, eu não digo só, porque nós muitas vezes preocupamos-nos com a preparação da apresentação. Se os nossos slides estão muito bonitos, o que é que vamos dizer, o conteúdo, damos muito valor a isso. Para mim, hoje em dia, a preparação, porque o que é que eu percebi? Eu gostava de dermocosmética, considerava-me realmente um tema que eu dominava, mas mesmo assim muitas vezes não era eficaz nas minhas apresentações. Porquê? Tinha um excelente PowerPoint, porque também desenvolvi técnicas para construir boas apresentações, tinha isso. E porquê é que eu senti que mesmo assim não era eficaz? Porque faltava uma outra preparação, que é aquela que muitas vezes nós não pensamos. O que é que eu faço às mãos quando chego aqui? Né? As mãos. E eu preparo isso hoje em dia porque preparo e porquê? Porque quando estou numa fase emocional com as borboletas na barriga, é muito mais difícil conseguirmos pensar nas mãos, nos pés, na cara. Então é uma coisa que eu vou praticando ao espelho e vou preparando. Tenho uma posição de conforto quando estou nervosa, cada uma tem a sua, e depois vou falando com as mãos. Por isso preparo tudo, a imagem que eu quero passar, a linguagem corporal, e muitas vezes não conseguimos fazer isto de um dia para o outro, não é? São coisas porque isto tem que passar para o inconsciente e por isso tem que ser gradual. Mas Então conjugas as duas comunicações, a verbal e a não verbal. sem dúvida, porque isso, aliás, a verbal tem um peso muito superior à linguagem, a não verbal tem um peso superior à verbal. E por isso deixarmos isso ao acaso, que é o que fazemos quando fazemos apresentações, temos o conteúdo, temos a parte verbal toda muito bem preparada, temos a imagem e não pensamos na não verbal. E é aí que muitas vezes estamos a passar Ou seja, mensagens. a não verbal também tem que ser preparada. Tem. Até o tom de voz, muitas vezes é uma das coisas que eu trabalho mais nos grupos que dou formação, é a voz. A voz, nós podemos estar de ombros direitos, com uma postura muito confiante, e depois as primeiras palavras são: olá, bom dia. Porquê? Porque não preparamos. Mas isso também se treina. Treina-se porque ao ouvirmos nós normalmente não gostamos de ouvir a nossa voz, principalmente se tivermos micros e outras coisas por perto. Então isso também tem que ser preparado e isso faz toda a diferença. É a preparação. Eu também gosto do processo da visualização, visualizar-me, que é uma das técnicas que os grandes desportistas utilizam, mas que, sendo uma rapariga da ciência, muitas vezes diz: isto não funciona, mas funciona, a mim funciona bem, que é visualizar-me no sítio. Claro. Gosto muitas vezes até de conhecer o sítio de onde vou falar, visualizar, porque o nosso cérebro, como não sabe a diferença entre o que é real e o não é, para ele aquilo já aconteceu uma vez, da próxima vez que nós vamos estar lá em palco. E a respiração, que é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, porquê? Porque eu tenho algumas dificuldades de respirar e é dos processos que eu agora trabalho mais. Eu não respiro bem, nunca respirei muito bem e por isso, como não respiro bem muitas vezes, que é extremamente importante fazermos uma boa respiração para acalmar a ansiedade. Como não respiro bem muitas vezes, uma influencia a outra. Claro. Pronto. Mas há várias técnicas e cada um deve encontrar a sua. Mas as minhas, que é uma boa preparação, tudo pensado. Gosto de ter tudo pensado. E depois essa visualização e a parte da respiração. Depois há outras técnicas, mas depois cada um tem que encontrar a sua. Obviamente. Sim. Eu agora não me recordo o nome do autor do livro, mas eu já li esse livro, de uma Guilma Branca, que é O Poder do Nosso Subconsciente. Não sei se já leste. Não. E ele fala muito sobre quando queremos alcançar um sonho, um objetivo, é visualizarmos na nossa cabeça. Sim. E até essa estratégia funciona bem para dormir. Você deitas-te
e começas a imaginar, só que tem que ser algo realista para ti e algo possível de alcançar. Eu uso sempre que é mudar de trabalho. Ou seja, tu vais, deitas-te, Sim, fechas os olhos e começas a imaginar. Vais para o teu trabalho, vais-te despedir, sais, olhas para trás, dizes adeus, agradeces por toda a experiência o tempo, que a empresa te forneceu, não é? E depois vais para casa, deitas, no dia seguinte acordas, segues o teu caminho para a cidade para onde vais, para outra empresa onde vais trabalhar, entras, és bem recebido, ou seja, vais visualizar esse exato, passo todo. Ou seja, ajuda, é uma estratégia que ajuda-te a adormecer e também ajuda-te a focar-te mais nos teus objetivos sem e a dúvida. preparar-te para o que aí vem. Isso também vai-te preparar para encontrar soluções Sim. para alcançar esse objetivo. Entendes? Vou ler esse livro. Ainda não o li, mas acredito que. Eu vou-te mandar. Sim, eu acredito profundamente nisso. Há outra que eu não referi. Foi assim que eu ultrapassei as insónias. Ah, foi? Foi Foi assim esse o que eu método. consegui combater o facto de não poder adormecer. Claro. Como trabalho por turnos, Pois é mais difícil de tens, regular. agora não. Eu li o livro, fiz essas técnicas todas, fiz várias vezes, até que Sim, deixei de ter esse problema. sim. Eu acredito mesmo nisso. E há outra estratégia, por acaso, que eu também não disse, ahm, que também é extremamente poderosa. Aliás, não sei se já ouviste falar, foi um estudo de Amy Cuddy que ela dizia que adotar posturas de confiança, como a postura da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, já ouviste falar disso? Já, Pronto, sim, isso é tem um isso mesmo. impacto na Claro, nossa mente. claro. E é verdade, porque se a nossa mente tem um impacto no nosso comportamento, o contrário também é verdade. Ou seja, se nós estamos a acreditar, não vou conseguir, ai, estou com medo, vou falhar, isso faz-nos adotar posturas Isso de mesmo. desconforto. Mesmo se a nossa mente estiver a pensar isso e nós adotarmos posturas mais confiantes, vamos conseguir produzir, vamos diminuir o cortisol, lá vou eu buscar a minha parte, é Não, inevitável, isso é o importante, cortisol, claro. que é aquela hormona do stress, vamos aumentar a testosterona, que é aquela que nos torna mais aventureiros e que nos permite desafiar, e conseguimos então também reduzir a ansiedade e ter uma performance melhor. Por isso, que é o que muitos desportistas fazem, muitas vezes ativam e adotam posturas confiantes, Claro, põem as mãos na cintura, tem um impacto também na nossa ansiedade e na nossa mente. obviamente. E gera mais autoconfiança e tudo, né? Sim, gera mais E mais autoconfiança. automotivas-te também. É isso mesmo. Ia falar do Anthony Robbins, sabes quem é, né? Sim, claro que E ele, sim. antes de entrar em palco, ele faz tanta ginástica ali, salta e flexões e dança e grita e canta. E Sim, tem uma preparação ali para comunicação verbal e não verbal mesmo exaustiva, até exato. para poder já entrar ali com o coração a bombar, com toda a adrenalina em cima e a Sim. testosterona, tudo pronto para abraçar aqueles milhares de pessoas, né? E faz sentido, porque é Claro. isso mesmo que muitas vezes ele está a motivar os outros, mas ele está-se a motivar a Sem ele dúvida, mesmo, está sem a dúvida. Ele também precisa, energizar-se, ele nem um robô. ele precisa sem dúvida, Mesmo que ele o faça isso por 10, 20 anos seguidos, ele tem que vai fazer continuar a sempre. precisar sempre. Sim. Até porque nós, é assim, eu também já li alguns livros dele, até porque eu tenho uma certificação de PNL e logo automaticamente conhecemos António Robbins, não porque ele seja o pai da PNL, mas porque foi ele o grande impulsionador e que deu a Claro. conhecer, não é? Mas porque nós não estamos sempre bem, ele não está sempre naquele, as pessoas acham que ele está sempre assim com aquela energia, e não. E muitas vezes deve haver momentos mais difíceis e que ele precisa de fazer esse tipo de exercícios para conseguir depois dar o melhor que ele tem, que muitas vezes pode não estar a sentir na altura, não é? Claro. É como eu dou as formações de literacia financeira, Uhum. investimentos, poupança, e às vezes as pessoas perguntam, então, mas tu? Eu assim, não, eu também sou um mortal, também sou um pecador, também falho. Claro, Mesmo que eu ensino os outros a fazer o bem e sei o que eu fazer bem, eu também falho, sim. porque sou humano. E porque nós Simples. todos estamos num processo. Eu percebo o que tu estás-me a dizer, porque às vezes estamos a dizer, então, mas tu agora trabalhas tanto essa área da comunicação e continuas a dizer isso e às vezes ainda te salta a tampa. Claro, porque eu estou no meu processo e eu sei que todos É os isso dias tento mesmo. ser 1% um pouco melhor, mas eu ainda não atingi a perfeição. E aliás, e ainda bem, porque é o errar que nos vai fazendo e nos desafiando a fazer melhor. E é exatamente isso. Nós podemos já ter mais algum conhecimento, tu na literacia financeira, já podemos partilhar esse com É outros, isso mesmo. mas ainda temos o nosso processo. Para chegar a outro nível, temos que continuar a desenvolver ferramentas e a errar, porque só errando é que nós E eu acho que conseguimos. o problema não está na falha.
quando falha. O problema está é quando não aprendes com a falha. Exatamente. Aí é que está o problema. Exatamente. Por Eu isso também acho. que venham os falhanços todos para eu poder aprender com eles Sem e que dúvida. eles não se voltem a repetir, não é? É isso mesmo. Escuta ativa. O que é que me tens a dizer sobre ela? O que é a escuta ativa e como é que a usas para entender melhor os outros? Olha, a escuta ativa, agora cada vez fala-se mais sobre isso. Como é que eu a uso? A escuta ativa é uma estratégia, uma técnica poderosa. Muitas vezes é que a confundimos. Escutar não é ouvir, não é? E escutar não é um processo fácil para a maior parte de nós, porque alguns de nós são auditivos, outros visuais, e a nossa capacidade de reter atenção no que o outro está a dizer é muito difícil. Um, e eu vejo isso, por exemplo, os meus filhos às vezes estão muito entusiasmados em contar-me algo e eles são a coisa mais importante na minha vida e eu quero lhe dar muita atenção, mas apercebo-me do quê? Estou a pensar, eles estão a falar, eu estou a pensar o que é que eu vou fazer para o jantar e o que é que eu preciso dizer. Por isso, a grande dificuldade, a escuta ativa é poderosa, mas é preciso também, mais uma vez, autoconhecimento e perceber. Tenho dificuldades em o fazer, como é que, se eu tenho, não é? Porque eu não sou muito auditiva, sou uma pessoa mais visual. Se me tiverem a mostrar alguma coisa, captam mais a minha atenção. Se estiverem a falar, a minha mente, por muito que eu queira escutar e que seja muito interessante, acaba por se dispersar. Por isso, muitas vezes, tenho que encontrar estratégias para realmente escutar. E escutar não é só o que nós ouvimos. Escutar, eu incluo aqui também o que nós observamos no outro. Porque a observação, o escutar, que, eu estou a ouvir, mas eu estou a ouvir, mas estou a ver as expressões faciais e estou a ver a linguagem corporal. Isto para mim também faz parte de uma escuta ativa Claro. e que nos dá muita informação. Quando não vimos isso, a tendência é que depois o que vamos dizer a seguir é não ir ao encontro daquela pessoa. E depois, uma das estratégias que eu mais valorizo, e porque tenho esta dificuldade em estar atenta, em manter a minha atenção, é fazer perguntas. Porque isto é extremamente, para já, sabemos mais, mas também podemos trabalhar a forma como fazemos as perguntas. Que é uma das coisas que também se trabalha porque ou fazemos um interrogatório ou fazemos perguntas que realmente demonstram interesse e nos dão muito mais informações. Por isso eu utilizo muito a técnica das perguntas e para mim funciona muito bem, ajuda-me a manter a atenção para mim e no geral e mostra interesse à outra pessoa. Explica-me isso um pouco melhor. É às vezes porque nós pensamos, a pessoa disse-nos qualquer coisa, ok, percebi. Mas eu percebi na minha perspectiva, mas se calhar não percebi na perspectiva do outro. E eu tenho necessidade disto. Mas explica-me bem o que é que tu queres dizer com isso. As pessoas às vezes até podem achar, porque o que eu quero inconscientemente é saber realmente o que é que tu vês disso e não o que eu já sei o que é que estás a dizer. Acontece muitas vezes, tu dizes-me uma coisa e eu disse, pronto, já percebi. Não, já percebi. Será que realmente eu percebi? E se nós temos essa questão, e para mim a escuta ativa é isto, é ver no geral e fazer perguntas para aprofundar e para ter a certeza se realmente a minha percepção do que me foi dito é realmente o que a outra pessoa está-me a tentar dizer. Isso a gente aprende no coaching, a arte de fazer perguntas. Exato. E eu que nem faço. As abertas, as fechadas, pronto. E não é fácil, mas quando nós aprendemos, é ou não é uma estratégia poderosa? É muito poderosa mesmo. Sim. É muito poderosa. Vamos aqui à segunda parte do episódio. Em relação à vida em casal, o que nos podes dizer relativamente à comunicação entre o casal? Como é que o casal deve comunicar para haver uma comunicação mais eficaz e empática? Olha, o primeiro desafio dos casais para mim é comunicar. Muitos não comunicam. Muita não é? malta que anda sempre à bulha, não é? Exato. Porquê? Porque acham que comunicar é trocar umas palavras, umas agressões, e isso é comunicar. Bom, não vamos dizer que não, mas a comunicação entre casal tem que ser assertiva. Nós temos que ter a capacidade de dizer o que sentimos, o que pensamos, os nossos valores, sem agredir o outro. Já falámos um pouco sobre isso. A estratégia não é diferente, é comunicar assertivamente com a pessoa com a qual decidimos partilhar a nossa vida. E muito mais até do que noutros ambientes, não podemos ficar calados se sentimos, não podemos, e também não podemos que o que sentimos se reflita no outro de uma forma negativa. Por isso temos que utilizar todas as ferramentas de comunicação assertiva. O grande desafio, como eu disse, o desafio da comunicação assertiva é a emoção.
No casal é onde há mais emoção Claro. e onde há mais à vontade e então essa é a grande dificuldade, por isso é utilizar é o autoconhecimento, porque é que eu me estou a sentir assim? Às vezes pomos muita a culpa dos sentimentos, do que nós estamos a sentir no outro. Se nós não o fizermos, porque é que eu me estou a sentir assim? Porque é que o que ele me disse me magoou? Se calhar é muito mais fácil depois de perguntar, mas porquê é que me disseste isso? As perguntas, andamos aqui sempre à volta da mesma Claro. coisa. É isso mesmo, é primeiro um autoconhecimento, o que é que a mim me faz sentir assim, o que é que eu preciso, porque muitas vezes tentamos dizer ao outro, é difícil dizer entre casal isto, eu sinto isto, eu preciso disto. Não é? Isto é uma outra área que eu gosto muito, que é a comunicação positiva ou não violenta, mas é outra forma de designar, vai dar basicamente ao mesmo. É exatamente isso, construir frases desta forma, eu sinto isto, eu preciso isto, e fazer um pedido. Podes começar, porque muitas vezes nós sentimos alguma coisa, precisamos, o outro até pode, ok, eu já percebi, ela está a sentir-se assim, ou ele precisa disso, mas não é claro para a outra pessoa o que aquela pessoa precisa para se sentir de forma diferente. Claro. Não sei se me faço entender. Faço. Às vezes é, olha, eu preciso de mais atenção. Ok, eu uma vez vi isto, li isto em algum lado, preciso de mais atenção. E eu precisar de mais atenção, a outra parte, uma mulher disse isto ao marido, e o marido disse, ok, em vez de ir ser com os meus amigos, vou ficar em casa. Ficou em casa, mas ela não ficou, continuou a ter uma comunicação agressiva porque ele não preencheu a necessidade. Porque o que ela precisava não era ele ficar em casa, era terem saído os dois, por exemplo, para jantar. Mas não foi clara na sua comunicação e por isso é importante fazer isto. Eu sinto-me assim, preciso de, necessito disto, podes vir comigo jantar fora, gostaria de jantar fora. Ele se calhar, ok, já percebi, e então é muito importante isso, é tornarmos a nossa comunicação clara e não acharmos que os outros sabem o que vai na nossa cabeça, porque nem quantas vezes nós sabemos o que vai na nossa cabeça? É difícil. Claro. Por isso é dizer de uma forma clara ao outro o que é que sentimos e o que é que necessitamos. Dizer, eu para me sentir diferente preciso disto, preciso que estejas definir coisas com horários, preciso que a partir das 19 horas estejas em casa e que jantes comigo. Pronto. E às vezes são pequenas coisas que o outro não consegue entender e que gera conflito. E o outro pensa, mas eu estou a fazer. E o outro, mas não estás a fazer. E a comunicação é isso, é ser claro, falar de sentimentos, comunicação assertiva. O que é que me dizes da frontalidade? Olha, o que é que eu te vou dizer da frontalidade? Agora o assunto... Tens de ser frontal comigo, dizer-me tudo como é. Pois, É citolinear, é assim. é benéfico, é saudável. Vamos voltar a dizer a mesma coisa. Hoje em dia, cada vez mais, eu sou frontal, a autenticidade, eu digo o que penso. E vejo atrás destas frases muita agressividade e pouca empatia. Nós podemos, porque a liberdade de dizermos o que pensamos e o que queremos acaba quando começa a liberdade do outro, Claro. não é? De fazer sentir o outro. Por isso é que eu digo, não é o que dizemos. Podemos ser frontais, não é o que dizemos, é a forma como o dizemos. E para mim isso é que faz. Podemos ser frontais, devemos dizer tudo. Sim, temos é que ter cuidado como o dizemos. Depois podemos assumir temos sempre duas escolhas, que é o que é que eu quero. O objetivo da comunicação, como eu disse, é debitar aqui tudo e eu sentir melhor, ou é conectar-me com a outra pessoa e estabelecer um diálogo. Porque se for isso, podemos ser frontais e não nos preocuparmos. Se o objetivo é termos em casal uma relação e compreender o outro, então convém que a frontalidade seja dita, devemos dizer, mas que seja dita de uma forma tendo em conta os sentimentos do outro. Ok, perfeito. E o medo? Como é que tu lidas com o medo? Olha, o medo. Eu, quando era a timidez, acho que se junta um pouco ao medo. E na realidade foi também este processo de desenvolvimento pessoal. Eu comecei, o primeiro curso que me despertou realmente para o desenvolvimento pessoal foi um curso que fiz de inteligência emocional. Porquê? Porque estava numa fase em que tinha muitas emoções e não as conseguia compreender e não as conseguia gerir. O medo, hoje em dia, como é que eu encaro? O medo é uma emoção como muitas outras e tem um papel importante. E por isso o medo significa estarmos alerta. Claro. E o que eu faço é, quando sinto medo, tento identificar porque é que eu estou a sentir medo. Normalmente é porque estamos inseguros, não é? Isso faz-nos ficar alerta para tomar uma decisão de nos mantermos em segurança. É o que faz a nossa mente. Por isso,
ao contrário do que eu fazia há um tempo atrás, ter medo era algo terrível. Hoje em dia o medo só me alerta, pera, o que é que se passa, porque é que eu estou a ter medo, o que é que me está a Que gerar, desperta as o emoções. que é que me está a gerar, faço sempre este exercício. Depois tento identificá-lo e tento perceber como ou lidar com ele, ou mudar a situação que me está a gerar medo, ou simplesmente aceitá-lo e o meu comportamento é que não se pode refletir esta minha emoção. Pronto, porque as emoções, ao contrário, até a raiva, a raiva também tem um papel importante. Agora, aliás, toda a gente fala muito de emoções porque saiu aquele filme, o Divertidamente 2, e fala-se muito disso, e isso é extremamente importante. Muitas vezes o papel que o cinema tem e outras artes em despertar e nos ajudar a despertar para o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. Mas o medo o que significa é isso, para mim, é um alerta e eu tenho que fazer este papel, porque é que eu estou a sentir, porquê, o que é que me está aqui a desencadear esta emoção, como é que eu posso ou lidar com ela, ou mudá-la, ou é... Por isso o medo para mim é uma emoção como uma outra qualquer. O medo de falhar, que tu também me perguntaste, certo? De falhar, de enganar, de De correr enganar. mal, Isso aí já é outra de coisa. desiludir alguém. Sim, pois, também é medo na realidade. Mas uma das coisas que eu tinha, além de timidez e medo, estás a ver, temos muitas coisas na nossa bagagem, Claro. era realmente, eu tenho um dos meus valores é a excelência. Não sei como, uma criança, alguma coisa na minha infância que me fez querer superar, ser melhor, ser excelente, porque eu hoje em dia até já consigo perceber, achava que não era suficiente. E então, como é que eu superava? Se não era suficiente, era dar mais e mais e mais. Isso provoca-nos muitas vezes muita ansiedade, não é? Sem dúvida. Porque ter medo de falhar, ter medo de errar, ter medo de não ser. E nunca era de ser melhor que os outros, era não ser suficiente. Muitas vezes as pessoas depois também encaram isso. Mas parece. Eu estava numa competição, era comigo mesma. Isso provocou muito mal-estar durante muito tempo, porque quando nós não nos sentimos suficiente, então temos padrões. Pronto. Isso também impacta depois a nossa envolvência. E foi a PNL que me veio ajudar nisso, que é, não há erro, só há feedback, só há experiência, só há... Tu erraste, ok, não há um erro. Olha, houve uma experiência, o que é que tu retiras dela? O que tu estavas a dizer, e que eu também partilho essa tua opinião. É só uma fase de aprender a fazer melhor. E por isso, quem não erra ou não se permite a achar que erra e a aceitar os seus erros, tem mais dificuldade em fazer este processo. Todos nós fazemos mais lento, mais Claro. acelerado. A mim o que me permitiu foi quando eu consegui perceber, ok, então eu estou a dar o meu melhor, hoje em dia transformei, eu tenho que dar o melhor por o meu melhor neste momento, eu dou o meu melhor, e o que não for suficiente para os outros, ok, eu aceito, e o que é que eu posso aprender também com isso. Por isso tenho muito menos de errar, menos medo de falhar, ou seja, não tenho tanto esta expectativa que me cria ansiedade. Dou sempre o meu melhor, é o que eu tento fazer. Pode não ser suficiente para alguém, mas é difícil, não é? O não ser suficiente. Eu costumo dizer que eu também sou exigente comigo próprio e costumo dizer que a minha parte está feita. Agora falta o ponto B também fazer a sua parte. Não é? Exatamente. Há coisas que não controlamos e temos que Não, aceitar que são assim. exato. Há coisas que não controlamos, que não dominamos. Pelo menos a nossa parte, a nossa área, o nosso ambiente temos de dominar. O Sim, que passa daí, pronto, a partir daí logo se vê. Não é? exatamente. Pelo menos nós fazemos aquilo que nos compete, não é? Temos que fazer sempre o nosso melhor e assim ficamos mais É tranquilos, não é? isso mesmo. Dina, o que é para ti o poder de decisão e, se bem usado, que benefícios nos pode trazer? Isso é uma questão muito interessante porque hoje em dia, para além da comunicação, uma das coisas que eu ouço muito falar das soft skills mais valorizadas é a capacidade de decisão. Mas na realidade todos nós temos essa capacidade. Todos nós decidimos e fazemos escolhas diariamente. Sempre, A cada todo o minuto, momento, a cada claro. minuto. Por isso, O essa caminho que capacidade... escolhi, a velocidade que vou, se parei, se não Exatamente. parei. Eu te digo, até não escolher é uma escolha. Claro, claro, claro. Por isso, essa capacidade é inata. Todos nós temos e a vida é sempre isso, é uma escolha. Agora, como fazemos a escolha é que eu acho que nos dá um poder e é assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Mais do que, na minha perspectiva, mais do que o poder de decidirmos, porque nós fazemos, é
assumirmos a responsabilidade das nossas escolhas, das nossas decisões. Porque muitas vezes a vida é o que é, eu sou assim, nasci assim, ou seja, não ter escolha. E para mim isso tira-nos tanto poder. Eu desde que interiorizei, eu sempre fui uma pessoa muito focada em soluções. E quando tomei consciência disto, de que assumir as minhas responsabilidades, ok, eu decidi assim, correu mal, pronto, o que é que eu posso fazer diferente? Deu-me um poder na minha vida, pessoal e profissional, completamente diferente. E é isso mesmo, eu tenho que escolher e tenho que fazer uma escolha informada, porque muitas vezes também fazemos as escolhas, nós escolhemos sempre. O que acontece é, ao fazermos escolhas informadas, sabemos as reais consequências daquela escolha Claro. e comparamos. Tenho duas opções, esta ou esta. Eu faço sempre isso com os meus filhos, em tudo. Então, eu quero fazer isto. Então, tu fazes isto, tens estas consequências. Ou tu fazes isto e tens estas. Eu quero estas, mas depois assumes. Está tudo bem. Quer fazer uma tatuagem? Foi a última. Queres fazer uma tatuagem? Não. Eles têm que ter essa capacidade de, não é de escolher, porque ele ia escolher na mesma, ia fazer a tatuagem. Agora, as consequências, estás disposto a assumi-las? Se tiveres, está tudo bem. E é isso muito que. Desculpa interromper-te, eu faço muito na minha mente, né? Às vezes em papel também, a análise SWOT. Sim, exato. Também é Faço uma das sempre, estratégias que eu gosto. é gira, sério, porque o que é que vai ser bom, o que é que vai correr mal, quais são as oportunidades, tudo, entendes? E depois vais à balança. Exato. O que é melhor para mim? É isto ou aquilo? Sim, é Depois vou escolher. exatamente isso. E depois mas não posso escolher isto porque ia perder isto, ia perder aquilo, ia perder. Pronto, é uma escolha. Mas depois não podemos andar a dizer, é como no trabalho, eu tenho este trabalho, porque isto e porque aquilo, e sou infeliz, não sei o quê. Ok, mas foi uma escolha. E ela disse, então, mas eu não posso, não é? A outra pessoa diz-me, mas eu não posso despedir. Podes. Tens é que perceber se as consequências dessa tua decisão, se estás disposta a aceitá-las ou não. Claro. Mas, e quando nós temos este poder, não é? Que é o poder de decisão que tu te referes, é ótimo. É, desculpa, eu faço o que eu quiser, não é? Na realidade. Depois, posso não estar disponível neste momento para suportar todas aquelas consequências. É isso mesmo, é isso mesmo. Uma decisão que tiveste que tomar e que mudou a tua vida. Algo que possas contar. Sim, posso contar. Olha, na realidade, a grande decisão que eu tive foi transformar de vida, foi mudar de vida, porque foi um processo muito difícil, mas muito gratificante e de crescimento. Como tu falavas, o Tony Robbins o que diz e a PNL também diz isso, que nós crescemos ou na dor ou no prazer, não é? E a dor é realmente aquilo que faz o ser humano crescer mais. Um, e, e foi exatamente de mudar de vida, ou seja, eu trabalhava num laboratório de dermocosmética, tinha alguma estabilidade financeira, muitas condições que me permitiam, pronto, viver de uma forma tranquila e mesmo assim não me sentia feliz. Pronto, e tive um processo, ou seja, começou a afetar a minha saúde, ao ponto de ter um burnout. E porque sempre senti, mas eu não tenho escolha. E é isso que nos faz, eu não tenho escolha, eu tenho que ter isto porque eu preciso, porque eu construí a minha vida com base nisto e eu preciso disto para manter. Só que depois o que é que acontece? É a capacidade de escolha. Eu posso realmente, eu tenho que escolher ou a minha saúde ou continuar a. Isso mesmo. Mas se eu perder isto, o que é que eu vou ter? E vou ter que fazer, se calhar, coisas. O difícil é que muitas vezes nós não vimos uma escolha, não optamos por outra escolha, porque nos parece que as consequências são muitas, mas podemos estabelecer objetivos pequenos de maneira um dia a atingirmos. Então, o que eu comecei a fazer foi a trabalhar na minha liberdade financeira, também fiz muitos cursos na área financeira, porque não percebia muito disso, como fazer uma gestão financeira diferente, do que é que podemos abdicar. Há coisas que nós não nos damos conta, somos prisioneiros de coisas que hoje em dia tenho consciência, porque temos que ter isto, porque temos que ter aquilo. Não, eu vivo sem A aquilo. frase que eu mais odeio quando eu ouço é: mas eu trabalho e eu mereço. Exato, e merecemos, Ok. mas merecemos também, merecemos o quê? A parte de valor, mas depois às vezes também merecemos, se calhar, a dor e tudo o Pois. negativo que isso tem.
É o que eu digo, são processos que as pessoas têm e às vezes, se calhar, há uma parte mais material que merece e que eu, por exemplo, eu agora mereço mais esta tranquilidade, este bem-estar. Eu permiti-me Claro. isso, abdicando outras coisas. Foi uma escolha, não é? Porque eu merecia fazer férias, eu merecia ter um carro, eu merecia tudo. Nunca vi isso assim. Era uma das coisas que tu vais te envolvendo e depois tens a dificuldade de construir a tua vida, tens a dificuldade, tens custos fixos que tens que os manter. E sinto, olha, um dos livros que me despertou para isto realmente foi, eu li o Pai Rico, Pai Pobre, pronto. Já o li 2 vezes. Pronto. Eu ouvi uma vez em audiobook. E aquilo fez-me uma coisa, e vou dizer isto, fez-me um clique. Eu não quero ser um rato numa gaiola, ando aqui sempre a trabalhar. Na roda do rato. Exato. Todos os dias a mesma coisa. E então, várias coisas chegou e disse, cheguei aos 50 anos, estou aqui numa fase em que tenho muita coisa para viver, vivo sempre esta minha vidinha. Então foi uma escolha que eu fiz, mas não a fiz de um momento para o outro. Para já, um processo muito doloroso. Claro, E depois fui construindo isso, fui trabalhando, fui adquirindo competências que eu necessitava para conseguir tomar essa decisão, não é? A gestão financeira, sei lá, outras formas de fazer, de ter meios financeiros, como adquirir, como ganhar dinheiro para manter as minhas necessidades básicas. E fui construindo, fui desenvolvendo competências. O marketing digital foi uma das áreas que eu fiz, a gestão financeira, ou seja, fui adquirindo competências. É o que tu dizes, a análise SWOT. Eu também gosto muito desse exercício, que é, eu preciso de chegar aqui, preciso deste objetivo, quais são as minhas oportunidades, o que é que eu preciso, o que é que ainda, os meus pontos fracos, o que é que eu ainda não tenho, o que é que eu preciso. Fui construindo até conseguir tomar a decisão de, ok, eu escolho mudar de vida. Eu costumo dizer sempre às pessoas que, por experiência própria, tudo que eu alcancei ou quero alcançar, tenho perfeita noção, e até agora foi assim, que tenho que me sacrificar, tenho que me esforçar, vou chorar, vai doer. E há muitos que não concordam comigo. E eu faço muita analogia do que vemos nos filmes, que é o djinn da lâmpada. Sim, sim, sim. Roças lá na lâmpada, sai o djinn e pergunta-te: o que é que tu queres? Mas o djinn vai-te tirar algo de volta, porque ele não te vai dar nada sem ter algo de volta. Aqui é igual, na vida real é igual. Se queres ter mais dinheiro, se queres ter mais feliz, se queres ter mais saúde, tens que entregar algo. O quê? Mais esforço físico, mais tempo da tua vida, menos horas de sono, menos horas de lazer, mais horas a ler ou a estudar ou a fazer uma formação ou a trabalhar para algo. Exatamente. Aqui são é as assim. escolhas, São não escolhas, é? Estas isso mesmo. coisas. Nós temos é que escolher, não podemos ter tudo. Então Claro. temos que fazer uma escolha. Queres realmente ser um bom desportista? Então se calhar vais ter que abdicar de noitadas e disto. De beber álcool. E de beber álcool. São escolhas. Mas eu não quero. Então está bem. Mas depois é assim, assume a responsabilidade da tua escolha. E não é, o universo não me deu a oportunidade de ser um bom desportista. Tiveste Tu é que a não deste a escolha. oportunidade a ti. É isso. Por isso é que eu digo, mais do que poder de decisão é a de sermos responsáveis pelas nossas escolhas. É isso mesmo. Por fim, deixa uma mensagem aos jovens. Uma mensagem que poderá melhorar o futuro deles. Ou o rumo do futuro deles. Olha, atualmente a mensagem que eu deixo aos Imagina que jovens... seria uma mensagem que seria entregue Sim. imediatamente e entrasse ali na cabeça deles. Olha, Qual é que seria? eu vou utilizar a mensagem que tento passar aos meus filhos, não é? Porque nós, eu tento sempre dizer isto, podemos estudar, ir para uma universidade, ou seja, adquirir competências técnicas, não é? Claro. Podemos ser aquilo que quisermos. Eu nunca forcei os meus filhos, não é importante para mim se eles são, o que é que eles querem ser na vida. Mas há uma das coisas que eu tento incutir neles, é desenvolverem competências comportamentais. Serem bons seres humanos, terem empatia, comunicarem de uma forma mais assertiva, perceber as suas emoções, que é difícil às vezes para os jovens. E eu fiz um percurso, e nós, não é? Fazemos um percurso e vamos passando dor até chegar. E por isso o que eu gostava, e eu sei que todos temos este processo, não é? Todos precisamos desse processo e muitas vezes os jovens não têm essa capacidade, mas ao menos que têm uma oportunidade de começar a procurar algo mais do que aquilo que é a sua perspectiva. É o que, há outras formas, há outra escolha e que eles vão ter que encontrar, faz parte do processo deles,
por muitas vezes eu quero fazer isto com os meus filhos, mas eu já sei o que isto vai dar, por isso vai já por aqui. Depois fico muito frustrada, mas ele vai ter que fazer o processo dele. Mas pelo menos que abram a mente e que vejam que o que nós vimos é apenas a nossa perspectiva. Há outra visão que os outros têm e há mais para além disso. E por isso há muitas oportunidades de escolha e muitas oportunidades. Não se fixem só no que vocês veem atualmente e façam esse processo. Uns vão ler, outros vão... Há variadíssimas formas de o fazer. Desde que tenhamos a mente aberta, por exemplo, uma das coisas é desafiarem-se a ir para fora, estudar durante um tempo, Claro. ou fazer viagens, ou viver com menos. Desafiem-se, porque isso vai vos ajudar a crescer e vai trazer competências para a vossa vida pessoal e profissional que vos vão dar, que vos vão diferenciar. Porque é o que eu digo, tiram um curso, são todos, por exemplo, advogados. O que é que vai diferenciar? É ter uma nota, um tem um 18, um tem um 20, outro tem. Na realidade, o que diferencia uma pessoa atualmente na era da inteligência artificial é o que tu disseste muito bem, é sermos humanos, não é? É isso mesmo. Porque competências técnicas, qualquer dia nem vamos conseguir competir com um computador, mas o que nos vai diferenciar, se a mensagem que eu gostava de dizer é mesmo isso, é sejam humanos, comuniquem como humanos para humanos. Porquê? Porque é isso que nos vai diferenciar. Isso o computador não consegue fazer, não é? E nós temos essa capacidade. Às vezes há tanto receio de, estamos na era da inteligência artificial, vamos deixar de ter empregos e isto e aquilo. Não, há uma competência que ainda, eu não digo porque está sempre tudo a evoluir, mas esta parte de humanizar tudo aquilo que fazemos. E quando nós temos isso, vamos nos conseguir distinguir nas empresas, na vida, tudo. Claro, claro. Estavas a dizer para os jovens verem outras vidas, outras experiências, lerem outros livros. Eu costumo dizer que está aí muita malta, pessoal rico, pessoal com sucesso, que descreveu tudo em autobiografias. Estou a venda livros por 10 euros, ou seja, está lá tudo. Eu quero ser com ele, ok? Então, está aqui, lê, estuda a vida dele. Esse curso custa-te 10 a 15 euros, que é o custo do livro. É só tu leres, interpretares bem e aplicares. A diferença é que tu, se queres ser como ele, tens que aprender a aplicar tudo o que ele fez na vida dele. Exatamente. Ou seja, ele teve 30 ou 40 anos a passar esse processo todo, passou para um livro que tu podes ler em poucas horas. Por isso estás a ver, está tudo ao nosso alcance. Sim, nós hoje temos muita informação. Só não queremos. O Ronaldo disse isso numa entrevista que eu vi, ele disse, comecei como o Ronaldo. Eu digo-vos tudo, eu digo o que faço. Claro. Agora, e vocês, conseguem fazer? Essa é a grande dificuldade, não é? Como fazer, hoje temos a informação toda disponível. É esta, mas há pessoas que nem aí chegam, nem aí conseguem de perceber como é que se pode fazer. Mas se conseguirmos chegar a esse ponto, então depois é só fazer. E para fazer, também não é querer fazer tudo do dia para a noite, isso não se consegue. Claro, aliás, é uma tarefa muito árdua e dolorosa. É definir, eu gosto muito dos objetivos SMART. Eu quero chegar aqui, é isso mesmo. Mas quando temos um objetivo assim é tão bom porque nós conseguimos. Eu sei para onde é que eu quero ir. Então, qual é as pequenas etapas que eu tenho de fazer para chegar lá? E irmos construindo. Se eu quero ser milionário, às vezes quando. Olha, eu quero ser milionária. Por que não? Achas? Claro que acho. Porque é assim, tens ainda um caminho, tens é que começar a construir. O que é que já fizeste hoje para tornares milionária? Nada, ficar-se cá na cama até ao meio-dia não foi uma boa escolha, mas podes fazer diferente amanhã e fazer outra coisa qualquer. Pronto, por isso falamos sempre do mesmo. O poder das escolhas, a responsabilidade pela nossa vida e os objetivos. É isso mesmo. Bem, Dina, obrigado. Obrigada pela agradável conversa e por partilhar as tuas experiências connosco. Obrigada eu pelo convite, pela confiança e por estares aqui comigo hoje, num sítio que me diz muito. E se não fosse tu, não conhecia, porque eu nunca estive aqui. Olha, pronto, estás a ver, eu já não vinha aqui há muito tempo. Venham cá passear e ver a vista, porque é linda, e também o espaço foi recuperado pela Câmara de Almada, não é? Sim, foi recentemente recuperado, apesar de estar sempre a precisar de recuperação, mas tem uma vista linda sobre a costa da Caparica, sobre o mar. E estou perto da praia. É ao pé da praia. E temos aqui com este ambiente, já viste, passarinhos e o som do mar, né, que é as coisas que eu mais gosto. Obrigada. Obrigado, Dina.
Se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continua a aprender, crescer e a prosperar.